Agora falaremos sobre a toca de cupins. Esta conversa ela faz parte de um projeto, Vistas de Laicá, que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, via PROAC Lab Expresso, edital 51/2020, que é referente a exposições visuais no estado de São Paulo. Vistas de Laicá tem exposições simultâneas, itinerantes, que ocorrerão em Atibaia, já estão acontecendo aqui, né? Inclusive uma delas é Reminiscências Brasileiras de Yukio Mishima, na qual participamos eu e Yuki como fotógrafos. Também temos o Rodolfo Rocha como pesquisador da obra de Yukio Mishima. E trazemos fotos da Fazenda Tarama em Lins. E essa exposição também irá para Lins. Aí trazemos aqui para a conversa a Alice Yadil, diretora teatral, professora do Departamento de Artes Cênicas da ECA, pesquisadora da cena clássica e contemporânea japonesa. Coordena Núcleo Hana de Criação e Pesquisa Teatral. E temos também Yuki Hori, artista visual baseada em Chiba, no Japão, e recém-doutora pela Tokyo University of Arts. A Yuki vai conversar um pouquinho sobre o projeto Yukio Mishima Reminiscências Brasileiras. O nosso projeto na verdade, tem a ver com a obra de Yukio Mishima e sobre a viagem que ele fez ao Brasil, que é um fato bastante desconhecido pelo grande público, né? E, na verdade, vou um pouco explicar os preâmbulos dessa viagem, que ele, em 1951, com 26 anos, ele já era um jovem escritor já famoso no Japão, e ele é convidado pelo jornal Asahi Shimbun, que é um jornal aqui japonês grande, um grande jornal, para fazer uma viagem pelo mundo. E ele viaja ao Havaí, Estados Unidos, Brasil e Europa. Em Europa seria Genebra, Paris, Londres, Atenas e Roma. E essa viagem rendeu algumas colunas no jornal, e que hoje é publicado num livro intitulado O Cálice de Apolo, que não tem tradução, infelizmente, para o português. Mas tem em italiano, se não me engano, em inglês também. Não sei se em inglês, mas enfim. E no Brasil, especificamente, ele passou 4 semanas. E essa experiência rendeu vários escritos bem interessantes. Ele adorou a experiência no Brasil, ele ficou encantado com o destino tropical. Imagina, ele sai do inverno do Japão e vem parar no verãozão aqui do Brasil. Ele viaja pelo Rio, por São Paulo. E essa viagem também rendeu não só esses relatos de viagem que ele escreve no jornal, também tem alguns relatos sobre o Brasil em cartas que ele trocava com alguns escritores japoneses, e também obras ficcionais que são ambientadas no Brasil, que entre elas se destacam Mulheres Insatisfeitas, a opereta Bom Dia, Senhorita, e a peça Toca de Cupins. E essas são obras que são inspiradas na convivência com os nipo-brasileiros, que ele tem uma visão um pouco encantada com os brasileiros que vivem no Brasil, que ele chama de sangue novo, em comparação aos japoneses do Japão, que ele estava vivendo ali na década de 50, que era um Japão do pós-guerra, né? E nesse projeto, então, a gente tenta... a nossa intenção é recriar visualmente o que Mishima viu no Brasil, tendo como referência esses escritos de viagens, né? E como a maioria dessas obras não foram traduzidas para o português, a gente tem o apoio, uma orientação de um pesquisador da obra de Mishima, que é o Rodolfo Rocha. Então, esse projeto, na verdade, além de ser uma recriação visual das memórias de Mishima, eu acho que tem uma coisa de um jogo de camadas, assim, de criar uma espécie de documentário subjetivo que cruza, assim, texto, imagem, literatura e fotografia, presente e passado, Oriente e Ocidente.
E também Dois Olhares, que é o meu e da Aline, que a gente somos nipo-brasileiras, somos brasileiras olhando o nosso país, que é o Brasil, tentando olhar o olhar do Mishima, que é japonês, para o Brasil. Então tem essa troca estranha e tentar encontrar o que ele viu na década de 50 do Brasil, da década de 50 no Brasil atual. Então é muito uma coisa fantasmagórica. A gente tem que meio que ir na intuição, meio que tentar entrar na alma do Mishima e tentar encontrar essa visualidade que a gente realmente não sabe qual é de fato. Mas o que nos ajuda e dá bastante suporte são os escritos dele, que são bastante visuais. Apesar de a gente ter contato direto com o escrito diretamente na língua, né, original, a gente meio que passa por essa tradução. Mas eu acho que também faz parte desse diálogo, assim, né, de tentar transformar esse texto em imagens, as nossas imagens. E as fotos que que a Aline apresenta na exposição de lá e cá são fotos tiradas em Linz, em 2018. Fomos nós duas para Linz, sabendo, meio que procurando a casa onde Mishima se hospedou. E essa fazenda Tarama pertenceu ao príncipe, é chamado de príncipe lá. A gente chegou lá meio perguntando, onde fica a fazenda Tarama, do Toshihiko Tarama, e aí o pessoal, o príncipe. É muito divertido, assim, ele é mó famoso na região. E, de fato, o Toshihiko Tarama, ele é eu procurei na internet, parece que ele é um primo tio do atual imperador japonês. Então, de fato, ele tem, né, relações tem laço sanguíneo aqui com o império. E ele foi amigo, ele estudou com Mishima, se não me engano, foi no colégio. Então, ou eles estudaram mesmo no colégio, alguma coisa, mas eles meio já têm um contato prévio, assim. E ele passou alguns dias nessa fazenda, e essa vivência com cafeicultores ali da região de Linz foi meio um material que ele usou para a peça Toca de Cupins. E o título é muito engraçado, porque o título chama Toca de Cupins, e a gente chegou lá quando a gente chegou na casa, encontrou a casa, viu a casa em estado de demolição, porque a fazenda já não pertence mais à família Tarama, e tava bem, assim, em fase de demolição. E aí, isso dialogou muito com o título da Toca de Cupim, que, na verdade, o Mishima, quando se deparou com uma toca de cupins aqui no Brasil, ficou totalmente encantado com aquela escultura gigante no meio do nada, assim. E ele entende aquela toca como metáfora do Japão do pós-guerra, que por fora tem uma aparência imponente, mas por dentro é toda esburacada e vazia. Né? Acho que pode ser uma boa. Você chegou a ver as imagens? Vi, achei lindas. Eu fiquei bem tocada, na verdade. Que legal. Sim, porque quando eu fiz a leitura, quer dizer, né? Nossa, vieram tantas imagens, porque o Mishima traz muitas imagens, né? No texto, é bem visual ele. No texto, é super visual, e aí, nossa, eu quase chorei, assim, fiquei bem tocada, assim, porque, né, quando você vê a materialidade, né, sai desse lugar do imaginário e já entra rasgando, né? É muito poroso o Mishima. Uau, sentido, né? E, enfim, eu fiquei super tocada. Até comentei com a Aline que as fotos eram impressionantes e me dá vontade de fazer outras coisas com essa peça, sabe? Me deu essa vontade, né? Hoje estava revisando o texto, falei, nossa, aí entraram essas imagens, veio de novo o atravessamento, nossa, gente, para. Só para falar um pouco, muito pouco da peça, só uma sinopse mesmo, a peça Toca de Cupim trata de um quadrado amoroso entre dois casais, né? Casais mais velhos, que são de primeira geração, que vieram do Japão para o Brasil, e de segunda geração, que são seus funcionários, e da segunda geração são casais mais jovens. Então, ali tem uma trama amorosa que a gente vai aprofundar a conversa aqui com a nossa convidada Alice. Então, o Shiroari no Su, né, que é o nome original da peça, na verdade, eu tive contato com essa peça, se eu não me engano, nos anos 90, quando eu fazia parte de um grupo chamado Grupo Poncan, aqui em São Paulo,
né, composto por Nikkeis e descendentes e tudo mais. E o Mishima, com certeza, né, foi um momento do grupo de querer encontrar um autor, né, um dramaturgo, enfim, que seja interessante, contemporâneo, moderno, enfim. E aí o Mishima surgiu na conversa, e também, através de um pesquisador, ficamos sabendo que havia uma obra que o Mishima escreveu quando, né, se inspirando nessa viagem que a Yuki já comentou aqui no Brasil. Uhum. E eu tive contato com o texto original, porque está naquele Zenshu, né, aquela coletânea das obras do Mishima. Eu fui fuçar falei, deve ter algum lugar. E eu achei. E eu fui ler, eu falei, meu Deus do céu, como é que se lê isso? Porque é extremamente erudito, né? Quer dizer, não é um japonês coloquial, pelo contrário. É extremamente barroco também na sua linguagem, né? Rebuscado. E falei, gente, bom. E eu estava com a cópia e guardado, né? E sem saber muito bem, mas o que está acontecendo? Por que é assim? Enfim, ficou só no ar. E na época, a gente deixou de lado o Shiroari no Sul, do Mishima, e investimos naquelas 5 peças de teatro no, que o Mishima traduziu não, adaptou, né? E a gente fez o Lady Aoi no Ue, né? Na época, no Bunkanda. Ou seja, eu tinha já uma entrada, digamos assim, com a dramaturgia do Mishima. Mas, nesse caso, o Shiroari no Sul é muito diferente, né? E voltou agora, em 2012, eu mexi com o texto, quando eu faço parte desse núcleo Hana, né, que aqui em São Paulo, que é composto e tem os atores e artistas convidados, e em 2012 a gente ganhou um fomento municipal de São Paulo, e tinha a ver com um questionamento do que estava se produzindo, ou que se produziu, digamos assim, no centenário da imigração japonesa no Brasil, que foi em 2008. Né? Eu participei dos 90 anos, dos 80 anos, dos 70 anos, digamos, não, aí pá, né? Me chamaram para fazer alguma coisa, e eu falei, gente, mas todo ano é a mesma coisa, né? Por que não se discutem questões? Porque se discute muito a cultura japonesa, né? Nessas comemorações, e não os nipo brasileiros aqui. Então, nós achávamos que tinha um equívoco do entendimento do que são essas comemorações. Não, é o centenário da imigração japonesa no Brasil. Não é o centenário da cultura japonesa no Brasil. No Brasil. Não, falei, gente, tem alguma coisa errada ali. E outra coisa, e as comemorações tinham, assim, a programação das comemorações era toda a mesma coisa. Né? Tudo bem, eu não estou desmerecendo. Mas cerimônia do chá, ikebana, origami, não sei do que. Eu falei, gente, mas e nós? Né? E a primeira geração, a segunda, os Nikkeis, né? O Nisei, Sansei, Yonsei, Gosei, quer dizer, tá um monte de coisas e cada geração, né? Se responde, né? Articulando, né? Questões com seus antepassados, digamos assim. E eu sou Nisei, né? E a maioria dos atores e atrizes com quem eu trabalhei nesse projeto eram ou sanseis, ou bem miscigenados, né, mestiços, né? E também tinha questões de gênero, por exemplo, né? Que não se hoje eu estou fazendo um trabalho que é a continuação disso, né? O projeto na época chamava-se Travessias em Conflito, o projeto grandão, né? E tinha uma programação extensa que durou durante 2 anos,
E uma parte era sobre entrar em contato com pesquisadores mais teóricos, historiadores, para falar sobre vários momentos da presença dos imigrantes no Brasil, né? Desde Xindoremê, tudo, né? O conflito vitoristas e derrotistas, enfim, né? E tudo. Então, tinha uma parte mais teórica, historiográfica, que foi a cargo de um historiador, pesquisador, que é o Alexandre Kishimoto, e tinha uma parte que era mais... o intuito, na verdade, com o projeto era criar uma dramaturgia com e sobre Nikkeis. Então, quem estaria em cena seriam também os Nikkeis e sobre os Nikkeis, né? E dentro desse caldeirão enorme, tinha uma parte que eram as leituras dramatizadas. Eu chamo de dramatizadas porque não é simplesmente ficar com o texto na mão e ler. Então, eu sou ensinadora, eu sou diretora, então eu gosto de trabalhar esse lugar, né, da cena, enfim. E aí, numa pesquisa assim muito rápida, não, eu já tinha o texto de um outro autor chamado Carlos Queiroz Teles, né? É um dramaturgo que já está falecido, que ele escreveu um texto chamado Banzai Brasil, que é lindo o texto. E eu fiz também a leitura dramatizada dentro do programa, né? Eu conheço a esposa, que autorizou, liberou o texto, e eu dramatizei essa. E a segunda peça foi exatamente o Toca de Cupins. Então, ok, vamos desengavetar esse negócio, vamos ler, olho. E eu disse, vai ser complicado. E eu tinha ganhado, na época, uma bolsa da Fundação Japão, de estudos japoneses, para ficar... Porque eu também tenho uma outra pesquisa que é o Japão pós 3.11, do Fukushima. Que eu já traduzi algumas peças do pós 3.11, né? E aí eu tinha ganhado uma bolsa para pesquisar essa dramaturgia que estava surgindo do Fukushima. Então eu fui para o Japão e eu aproveitei também para ver essa história da coisa do Mishima. E para tentar falar um pouco melhor japonês, ou entender melhor japonês, o que eu fiz? E eu contratei uma professora de língua japonesa, né, particular. Falei, professora, vamos fazer o seguinte, vamos ler esse texto? A senhora me ajuda a ler esse texto. Então, começou assim, começamos traduzindo o texto, né, para me preparar para ir para o Japão, e ao mesmo tempo, né, vamos traduzir. E ela topou. Ela é uma professora incrível. Ela é artista, foi bailarina, né? E então ela, não, vamos lá. Gente, ela sempre dizia, meu Deus, quanto eu me arrependo de ter aceitado esse convite. Porque esse negócio parece que não anda, né? No sentido de, meu Deus, o que ele está querendo dizer aqui, né? Então, toda vez que a gente se encontrava, ela já estava assim, eu cheguei na casa dela, ela já estava pálida. Falei, Alice, olha, vamos nessa, vamos, agora vamos, né? E a gente traduzia juntos, depois eu adaptava. Falei, não dá para um ator dizer isso. É muito difícil, que nem o nó, né? Quer dizer, tive experiências de tradução com Haroldo de Campos, e falei, Haroldo, tá lindo isso aqui, para ler. Agora, eu não consigo imaginar isso na boca de um ator, falando. Porque é outra, né? É outro lugar. E aí foi uma coisa que eu falei, gente, parece que eu estou vivendo a mesma sensação de quando eu peguei, porque eu fiz também um trabalho de no, né? Eu traduzi e interpretei o Hagoromo e o Matsukaze, anos atrás. E também foi uma coisa muito complicada. E dessa vez também veio o mesmo pesadelo. Eu falei, gente, parece que eu estou num círculo vicioso nessas traduções e socorro, alguém me tire daqui, porque eu não estou conseguindo sair dessa armadilha. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Vamos entender a estrutura. Do que se trata? Do que ficar, sabe, letra por letra? O que ele quer dizer com isso? Do que se trata? Qual que é a estrutura
dessa peça, né? Então, aí ficou um pouco mais interessante nesse sentido. Né? Qual o jogo que estava acontecendo, né? O jogo dramatúrgico, jogo cênico, jogo em tudo. E foi aí, na época também, tinha saído o livro da professora Darcy Cussano, né? Que tem um capítulo só sobre isso, e um outro autor em língua espanhola, Villermo, não recordo agora o sobrenome, também escreveu um artigo sobre o Toca de Cupins. De qualquer forma, não tinha nenhuma tradução, inclusive em outra língua. Né? Nem em espanhol, nem em inglês, nem em francês, nada, absolutamente nada. Então, alguns pesquisadores fizeram tradução de trechos, né, para justificar determinadas questões, né, para ilustrar descrever determinadas questões de conflito. Olha, esse conflito, né, desse sangue velho com sangue novo está explícito ou pode ser entendido nesse trecho, né? Então, a tradução se dava só em determinados lugares, né, da peça. E, bom, e aí você vai pincelando aqui, ali, né, mas o todo você não tinha. Ok, então, voltando à história da tradução, a gente conseguiu, depois de uns 5 meses, se eu não me engano, fazer aquela tradução quase literal, né, ao pé da letra. E aí eu fui adaptando em termos de, mas como é que eu diria essa frase? Como é que, né? E, ok, aí fizemos isso e aí no segundo momento o grupo já estava, quer dizer, a equipe, né, já estava fazendo outras coisas, e eu fazendo isso e mais outras coisas. Chegou um momento que falou, vamos experimentar ler essa primeira versão que eu tenho praticamente do texto literal, e dividimos, assim, as falas na mesa mesmo, né, e a gente leu, e é muito legal quando a gente lê, assim, mesmo não estando tão, né, pronto para o jogo cênico, porque o que você achava que estava demais, ou rebuscado, na verdade tem sentido. Tem sentido a repetição, tem sentido. Aí que você vê, não, porque no primeiro momento eu falei assim, por que o Mishima fala muitas vezes a mesma coisa? É que, na verdade, à medida que ele vai repetindo, ele vai descobrindo coisas aí em cada repetição. Então, na verdade, ele não está repetindo só por repetir, porque a pessoa não é doida. Não, porque a cada vez aquilo vai se transformando em imagem. Olha só, tá. É lindo, lindo, lindo. E cada palavra aparece com cargas diferentes de sentidos a cada leitura, cada vez que se fala, né? Se coloca em voz falada. Então, em texto falado. Eu falei, gente, a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado, porque não é ficar simplesmente cortando. Ele está repetindo, vamos cortar. Não, vai, é fácil, né? Taca tudo, e aí você fica com aquele texto enxuto, seco, mas aí você fala, mas o que está acontecendo aqui? Então, muitas coisas você vê pela própria escrita do autor, o que está acontecendo. Então, eu posso até eventualmente retirar aquela fala, mas ela tem que se traduzir em cena, ela tem que se traduzir em ação. Então, enquanto você está lendo, funciona, porque você vai imaginando a cena. Agora, se você joga para a montagem, de repente aquela fala, ela deve ser substituída pela ação. Entendeu? Então, tem todo um trabalho da direção, né?
no sentido de como é que eu coloco de pé essa peça. Né? E aí, quando eu fui traduzindo e vendo, eu já achei muito interessante o começo E eu vou falar alguns trechos, já que vocês estão dizendo que não conhecem a peça, que eu acho que são, assim, pérolas, assim, né, do que eu entendo. E ele coloca isso na boca das personagens, né? Na verdade, muitas vezes tem a voz do próprio Mishima, né, sobre o Brasil, na voz das personagens. Isso é lindo, né? Então, por exemplo, no começo, é que eu tô com outro computador, eu não consigo nem compartilhar, porque não... Mas eu vou falar mais ou menos assim, quando ele começa o Toca de Cupins, né, na estrutura do livro, ele traz os personagens, né? Então, são 6 personagens, né? Esse que é o Yoshiro Kariya, né? Esse proprietário da fazenda de café de 40 anos, e ele coloca japonês. Taeko Kariya, esposa de Yoshiro, 32 anos, vírgula, japonesa. Kenji Momoshima, motorista de Kariya, 30 anos, Nisei. Keiko Momoshima, mulher de Kenji, 22 anos, Nisei. É muito importante essa coisa do japonês Nisei. Já começa aí. Você fala, nossa. Então você tem que ficar prestando atenção, porque não passa batido. Por que é que ele está apresentando as personagens desse jeito? Continuando. Yasunosuke Osugi, funcionário da fazenda, 50 anos. Japonês. Kino, funcionária da fazenda, 18 anos, Nisei. Aí, uma olhada assim, Zatomirton, né? Tem 3 japoneses, 3 japonesas, e 3 Niseis. Então já tem um equilíbrio interessante aí. 3 e 3. São 6 personagens, né? 3 japonesas e 3 Niseis. Aí, para quem vê de fora, os brasileiros não descendentes, vai falar, é tudo a mesma coisa. Japonês, e não é. Então, eu acho que já entra por aí dizendo, escuta, são 6 japas, né? Mas não são 6 japas, né? São diferentes, né? Então, vamos começar por aí, né? Não é bem assim. E aí, já começa um primeiro, como é que é? Um cenário. A história se passa na década, ele mesmo fala, a história se passa na década de 50, numa fazenda de café em Lins, propriedade de Yoshiro Kariya. A ação, olha, ele fala de ação, ocorre no casarão de 3 andares, ligados por escadarias. No segundo andar, há uma sala de estar, uma sala de jantar e a varanda. Ele vai te conduzindo. Estrutura, né, a casa. Ao fundo, a cozinha. Você vai falar, eu tô entrando na casa, entendeu? Ao fundo a cozinha, tô vendo. E a dependência do casal de empregados. Ok, do lado. Tá, tô sacando. No terceiro andar, tô subindo. Encontram-se o aposento do casal de proprietários. O casal tá lá em cima, ok. Você entende? Quer dizer, você vai conversando com ele. De todas as janelas se avista o céu azul de verão. Tô entendendo. Continua. Com nuvens deslumbrantes. Meu Deus, aquela nuvem que, né, que come o céu inteiro. O interior da casa, em contraste, permanece sempre às escuras. Pronto. Tum. Ele te traz tudo, cor, tamanho das coisas, os níveis na casa, quem tá onde. Então, se o casal tá lá em cima, em algum momento eles vão descer. Então, você vê o movimento dessas personagens dentro da casa. Eles não estão parados que nem fotos. Que muitas vezes você vê, lê peças e eu que sou diretora, eu falo assim, gente, eles estão parados. Eles estão sentados. O que eles estão fazendo? Estão comendo? Né? Eles estão mortos? Não sei o que. Eu já leio a peça com os personagens em movimento. Né? Quem é mais parado, quem fica mais... Empregados. Empregados estão andando, sempre. Né? De um lado para o outro.
o patrão, a patroa tá ali. Desce para comer, sobe para ler, entendeu? A Taiko, né? O patrão, o que que vai? O patrão vai cavalgar, dar uma volta na fazenda, entendeu? Agora, empregado não. Aqui, por exemplo, essa empregada corre de um lado para o outro, né? Porque aqui, no caso, por exemplo, não mora na casa. Então, continuando. Da varanda se tem ampla visão da fazenda. 2 pontos. O cafezal, o jardim de árvores tropicais, a moradia dos demais empregados, o campo de futebol e a estrada de terra roxa que liga a cidade de Lins. Pronto. Já localizei. Entendeu? Então, ele começa daqui, ó. Ação ocorre no canto de 3 andares, no segundo andar tem isso. Aí no térreo tem isso, cozinha, empregados, aí da janela que se vê. É incrível isso, porque você está indo junto com ele. Então, quando começa a peça, você está vendo tudo lá dentro, você não está vendo de fora. Você pode estar dentro, assim, sei lá, no cantinho da mesa ali, aí entra a empregada, você tá olhando. Aí não sei o que tá passando. Então, eu gosto muito desse jeito que ele escreve. Não é simples assim, você tá olhando aqui de longe. Não, eu tô dentro. De repente, eu tô na mesa, aqui não tá servindo as coisas aqui do meu lado. Então, isso eu acho bem bacana. Mas isso não tô dizendo que isso eu descobri no começo, não. Só descobri fazendo. Tá. Né? Não são coisas que a gente percebe quando lê. A gente percebe depois, né? Com a repetição dessa estrutura. Né? Então, eu vou correr um pouquinho, só para dizer assim, como é que começa a peça? O ato 1, e eu não vou falar tudo. O ato 1, ele já diz assim, são 3 atos a peça. Que nem aquele Joe Hakyu da coisa japonesa, né? Começo, meio, enfim. Então, o ato 1 já tem uma indicação, que é manhã de verão. Ponto. Pronto, já tem uma coisa, manhã de verão. Quente, né? Quarto do casal de empregados. Ele vai localizando. Tempo, que momento do ano. Quarto, onde é que... Quarto do casal de empregados. Você faz um zoom. Né? Quarto do casal de empregados. Keiko, aquela Nisei de 22 anos. Acaba de se vestir e observa o marido Momoshima, que está dormindo. Você já vendo? Olha, de repente, Keiko começa a chorar baixinho. Momoshima desperta. Já começou com o drama, né? Tem uma coisa ali. Tem algo que não está certo, não está muito harmônico ali. Aí tem um jogo. E eu não vou comentar, senão a gente não vai conseguir. Aí o Momoshima me perguntou, mas por que você está chorando? Tarará, o que foi? Agora, logo de manhã. Aí a Keiko fala, eu estava olhando para a cicatriz do seu pescoço. Aí o Momoshima, de novo, você vem com essa história? Né? Logo hoje que o patrão me deu uma folga, que eu queria dormir mais tarde, você vem com essa, entendeu? E a gente está casado mais de um meio ano, pouco tempo. Você nunca perguntou sobre isso? Aí a Keiko falou, eu achei que era um tabu, e deixei... Mas ontem à noite... O que tem ontem à noite, ele pergunta, né? Ontem à noite, pela primeira vez, eu vi a cicatriz idêntica na patroa. Uma cicatriz no pescoço. A patroa tem a mesma cicatriz no pescoço. E quando que você viu isso? Não, porque ontem ela foi tomar banho e disse que faltou talco. Então, ela me chamou com a toalha amarrada, né, no corpo, imagina. E ela disse assim, Keiko, me traga um outro talco, que esse acabou. Então, pela primeira vez, a Keiko viu a cicatriz no pescoço. Né, da patroa, Taeko. E porque a Taeko sempre está de, sei lá, alguma coisa que esconde um vestido, alguma coisa que esconde, uma echarpe.
esconde. E dessa vez, ela, por conta disso, desse talco, ela viu. Aí, quando a Keiko viu, ela gelou. Aí, ela não conseguiu dormir. Né? E ela fala assim, você e a patroa mal se falam, né? Mas as suas cicatrizes estão sempre se comunicando. Elas são como bocas. Então, a cicatriz tem formato de boca. E a Keiko já está alucinada, assim, ela vê que os dois estão... Porque os quatro, quer dizer, o patrão, né? Eles tomam café juntos na mesa. Eles já são aquele nível de empregados quase de família, né? E aí eles quase não se falam mais. Diz que as bocas, cicatrizes, estão se comunicando, sorrindo e lançando beijos uma para a outra. Olha que doideira. E assim, desde que ela viu essa coisa, a imagem que ela tem dessas bocas, cicatrizes se comunicando, não consegue tirar da cabeça. Né? Aí o próprio Momoshima fala, mas para de falar sobre isso, né? Pensa no patrão, né? E o patrão, por exemplo, nunca levantou a voz. Você não sabe exatamente o que está acontecendo. Pensa no patrão, não fica falando sobre essas coisas, o Momoshima fala. Ele nunca nos levantou a voz num lugar como esse. Como é que a gente ia encontrar um lugar melhor que esse para trabalhar? A gente, né? Ele nos trata como família, etc, né? Mas a Keiko fala, mas peraí, né? Depois do que aconteceu, ele manter você como motorista aqui nessa casa, que homem estranho esse. Por que ele está fazendo isso? Eles, né? O casal está falando sobre aquela tentativa de suicídio duplo, amoroso. Porque esse casal aqui não está se revelando ainda. Só está dizendo assim, palavras soltas. A Keiko dizendo, ó, depois do que aconteceu, era para a gente estar, né? Era para você ter ser expulso desse lugar. Não, o patrão nem levantou a voz, ficou na dele, fez que não aconteceu nada, né? E aí, quando eles estavam conversando, aí tem, ok, o Zoom vai para outro lugar. Eles continuam conversando ali. Aí a câmera vem para cá, como se fosse um filme. Aí aparece a cena aonde? Na sala de refeições. Quem vem de fora? O Osugi, que é o caseiro. Né? Ele não mora na casa. Ele mora na casa dos empregados. O Osugi aparece na casa. E quem que tá na cozinha? A Kino, a empregada de 18 anos, né? A Niseizinha. Aí os dois estão conversando ali e tal, coisas banais. Não, o senhor Osugi trouxe jornais do Japão, né? E pergunta se o senhor, o patrão já acordou. Aqui não, já acordou porque eu ouvi o barulho do patrão acordar, ele já tá para descer. É hora do café da manhã. E aí o Osugi diz que trouxe os jornais de Lins, né? Aí o próprio Osugi fala, Kino, para você não interessa muito esse jornal, né? Notícias do Japão, essa coisa e tal. E aqui não falamos que a Kino já coloca que o patrão e a patroa não leem muito jornal. Tem uma informação aqui. Chegam os jornais, mas eles não leem. Ela reparou que o patrão não lê muito jornal. Os dois. Aí você pergunta, mas é uma informação, parece que está solta a informação, mas é uma informação importante. Por que eles não querem ler? Né? Por que eles não querem saber do Japão? Né? E aí o Sugi fala assim, mesmo lá no Japão, parece que eles já não liam. Aliás, que interesse teriam em saber de assassinatos, desemprego e suicídio de famílias? Todas as manhãs. Era a situação do pós-guerra no Japão.
Entendeu? Então, tá nessa frase, né? Tá dando para entender? Não sei se eu tô sendo muito chata comentando tudo isso. Não, isso é super legal. Dando para entender tudo, Alice. Nossa, tá extremamente visual para falar. Eu fiquei emocionada quando você tocou também na questão da estrutura da casa. Eu não sei se é eu que teve a mesma sensação, mas foi como se revivêssemos a nossa visita lá à Fazenda Parama. É disso que eu estou dizendo. Nossa, impressionante. Vocês vão ver mais coisas que estão nessa viagem que vocês fizeram para Lins, que estão aqui no texto. E por isso que eu falo, nossa, precisamos fazer alguma coisa. Né? Juntando todas essas questões. Bom, aí eu vou embora. O Osugi também fala que ele gostaria de... Então, ele é daquele japonês que veio para o Brasil e quer voltar para o Japão. Né? Tem muitos imigrantes que vieram, a maioria, querendo voltar, porque era um momento difícil do Japão, mas haveria a esperança da volta. E o Osugi é um deles. E está na frase Então, você consegue identificar cada um dos japoneses e Nisseis. Né? Qual a relação que eles têm com o Japão? Qual a relação que eles têm com o Brasil? Qual a relação entre eles? Japonês, entendeu? Então, tudo está aqui na dramaturgia. E o próprio Osugi, nessa conversa com a Aquino, diz, olha, o Osugi fala, eu gostaria de voltar para o Japão. E eu nem sei se tenho ainda parente ou conhecido vivo por lá. Não importa. Mesmo debaixo da terra, não há país mais feliz que o Japão. Ai, será bonito se aquele país virar um grande cemitério. Olha, as camélias desabrochando, a neve macia, a sombra tranquila e um túmulo escuro. Ai, eu detesto os cemitérios do Brasil. É sempre nesse sol escaldante, alternado com chuva torrencial e a terra fedendo a café. O Osugi detesta o Brasil. Mesmo sendo debaixo da terra, ele prefere estar no Japão. Mesmo, né, o Japão... Então, esse é o pensamento de várias japonesas que o Mishima encontrou aqui. Né? E... Olha, e aqui fala, qual é a sua maior razão para viver, então, senhor Osugi? E o Osugi diz, não mentir, ser honesto, dizer sempre a verdade. Mas, por conta desse meu temperamento, enquanto alguns japoneses vão enriquecendo, eu não consigo sair do lugar. Eu cheguei a ser gerente dessa fazenda. Eu vivo com o salário que o patrão me paga. Kino, as pessoas não têm do que se arrepender se viverem honestamente. E essa terra, esse ar tropical, não deixa nada muito claro. E é minha obrigação ver tudo direito com esses meus olhos e alertar as pessoas. Ele diz que esse lugar no Brasil é muito, né? A gente está vivendo isso até hoje, né? Aí entra a Keiko. A Keiko já veio do fundo da cozinha, onde tem o quarto dos empregados. A Keiko entra, né? Aquela Keiko né? A moça que começou a coisa toda. E aí tem uma conversa com esses dois que estavam lá, né? O Sugi. E aí o marido, não, ele tá muito dorminhoco essa manhã, tarará, tarará. Coloquial. E a patroa? A patroa deve estar voltando do passeio. Que negócio é esse? O que acontece com a Taeko? Ela sai todas as madrugadas, antes do amanhecer, e vai dar a volta num determinado lugar ali, da fazenda. Né? Sozinha. E ela deve estar voltando. Agora. Né? E
Aí, ok, a patroa estava voltando. Aí o Caria, que é o patrão, também desce, né, para o refeitório lá, enfim, para casa, para a cozinha, enfim, a sala e de jantar. E o Sugi cumprimenta tal e fala um pouco então o Japão, puxa assunto sobre o Japão, né, para ver se conversa com. E o Caria disse, quer saber uma coisa? Fala de alguns políticos do Japão. Aí o Caria fala, olha, esse sujeito acusou meu pai de espião no encontro de militares durante a guerra. Tá bom, vai, cada um faz o que bem entender, não é? Eu não gosto do Japão. País de gente ruidosa. Pronto, ele encerra o assunto. Ele pergunta, e o preço do café? Como é que tá a cotação? Vamos, né? Ele muda de assunto. Mas nessas duas linhas, dá para dizer, dá para sacar qual é a relação que esse patrão tem com o Japão. Não gosta, teve uma traição, né? O pai sofreu algum, né, desgaste político durante a guerra, que também é uma outra coisa que ele denuncia. Teve trama ali, né, durante a guerra. Mas é isso, ele só vai soltando isso. Aí tem uma coisa engraçada, que o Sugi diz assim, o Sugi também é aquele cara que vai para a cidade, traz a carta, jornal, correio todos os dias, ou cada 2 dias, enfim. Aí ele fala assim, trouxe a documentação que eu consegui junto à agência Lins do Banco América do Sul. E é engraçado, né? Não, Beginco. Que o gerente lhe mandou lembranças. Né? Isso aqui tem sentido mais para a comunidade Nikkei, né? Porque o Banco América do Sul é aquele banco que pegou dinheiro de todo mundo. Meu pai também sofreu com a falência do banco. Então, tem coisas que estão ali bem pontuais, historicamente colocadas, que eu acho bacana também, sabe? Porque eu falei, por que está falando desse banco? Porque esse banco... Aí dá para conversar muito falando desse banco. Ok. Aí tem toda essa coisa... o que está acontecendo agora? Nessa mesa de refeição, nessa sala de refeição, está vindo todo mundo já. Né? Que não tava, aqui não estava só servindo a mesa. De um lado para outro, de um lado para outro. O patrão já sentou no lugarzinho dele. O Sugi está puxando conversa com ele. A patroa está voltando. Então, pela primeira vez, né, os 4 personagens estão ali. Né? Aí, quando chega a Taeko, ela cumprimenta todo mundo. Depois que ela cumprimenta, a primeira fala dela. Abacate de novo? Vocês não enjoam? Olha a primeira fala dela. Já dá para dizer que é essa mulher, né? Abacate de novo? Depois, tudo bem. Só é o cumprimento dela. Né? Aí o patrão, e aí, como foi o passeio? Aí Taeko fala, muito quente. Aí ela sacou. Eu acho que respondi da mesma forma ontem. Ai, que lindo. Aí você vai construindo a personagem na tua cabeça. Entendeu? Ai, a Taeko... então ela é repetitiva, é uma monotonia. Ai, acho que eu falei a mesma coisa ontem. Tanto faz, deixa pra lá. Né? Aí o patrão... e aí, você foi até onde hoje? Eu fui até a toca de cupins, lá no fundo. Aí o Osugi entra na conversa. Nossa, aquilo é incrível. Como é que um cupinzinho daquele consegue levantar uma torre daquele tamanho? Mesmo eu achei que eu era esforçado, imagina esses cupins. Né? E aí a Taeko falou, mas naquela toca não tem mais nenhum cupim. Aí, né, eles vão falando. Deve ter se mudado. Parece um castelo em que não mora ninguém. Eu achei que sairia ao menos um cupim do topo da torre. Eu esperei um tempo, mas nem sombra. Uma torre de rocha, cheia de musgo. Aí Taeko vai. Aí tem uma conversa. Mas como? Eles não voltam para a toca? Não, eles vão para outro lugar. E quando o cupim já está formado, na verdade, não tem mais ninguém lá dentro. Vivo.
Então, na verdade, pode ter, mas está tudo morto. Então, tem uma analogia desse lugar, dessa casa, que parece uma toca de cupins. Tem gente, mas tá todo mundo na verdade, morto. Morto em vida, né? Então, acho que a analogia vem daí. E aí tem ok, então tem umas conversinhas paralelas. Ai, cupim, não sei o que. Aí o patrão olha para Keiko e fala, nossa, o que aconteceu hoje? Você tá bem? Tá com um rosto pálido? Aí... bom, enfim, tem uma conversa ali, pálido, não sei o quê. A Keiko falou que teve um pesadelo. Aí o marido fala assim, não, peraí, é aborrecido você ficar contando o sonho pessoal. Não, o que tem? O patrão fala, não, vamos lá, tal. Olha o sonho da Keiko, que bonito. Eu sonho que estou andando por um caminho escuro. E eu tenho na minha mão uma flor murcha de alamanda amarela. De repente, essa flor fica viva, fresca, e gira para um lado. Não há nada em volta. Então eu vasculho as folhas e vejo por baixo delas uma outra flor de alamanda amarela. É uma analogia com a cicatriz. Esse sonho que ela tem, de que ela está segurando uma flor, andando, né, murcha, e de repente essa flor faz... E a flor fica girando porque procurando alguma coisa, né, para se comunicar. Aí, quando ela repara, debaixo de umas folhagens tem uma outra flor de alamanda que está ali, vibrando. Esse é o sonho que ela tem. Não é lindo? Eu acho, assim, uma coisa doida. E eu tentei pegar a flor, essa outra flor, mas ela escapou da minha mão e caiu no chão. Essa alamanda também era uma flor que já tinha sido cortada. As duas são flores cortadas. Né? Aí o patrão falou, nossa, que sonho sinistro. Tal. Aí tem uma história de que aí interrompe o marido da Keiko falar, o patrão, você vai precisar usar o cavalo hoje? Né, porque eu vou preparar o carro para dar uma volta e tal, tudo mais. E vai embora, aí dissolve o café da manhã, né? E aí o Caria conversa com o Osugi, mas imagina os dois saindo, né, para ir para a fazenda. E a conversa do Osugi, que vai fazer a rotina na colônia, e o Caria diz que o capataz, então tem um capataz que veio conversar com ele ontem, disse que um caboclo chamado Gonçalves vive ouvindo rádio bem alto no meio da noite e não deixa ninguém dormir, ou seja, aquelas coisas dos empregados, né, que estão ali ouvindo coisas, e esse Gonçalves anda pegando dinheiro emprestado e não devolve. Eu queria dispensá-lo, cuide do caso, de forma pacífica, sem alarde, ou seja, o Sugi, né, então também vai trazendo um pouco a atmosfera desse lugar. Não estão só eles. Tem esses empregados que, né, que vão fazendo as coisas e tal. E vai. Aí ele volta para casa, o Sugi vai embora, a patroa sobe para ler alguma coisa, acabou. E ficou o patrão e a Keiko nesse lugar. E eles começam uma conversa assim. E o patrão diz, olha, tem alguma coisa acontecendo, não é? Com você. A Keiko fala assim, mas o patrão não tá reparando em tudo, né? Aí o patrão fala, ainda senta aí, vamos conversar. Aí a Keiko se anima, falei, que gostaria de consultar sobre um assunto. Falei, o que é? Eu tô pensando em me separar do Momoshima, o marido dela. Mas, o quê? Mas eu não consigo, ela disse. Eu não consigo separar, porque... Não é só separar. Porque ontem à noite eu fiquei obcecada com uma coisa e eu tenho que resolver essa coisa. Então, só separar não resolve. Então, eu tenho que resolver essa questão aí
né, do meu marido com a sua patroa. Né? E aí o patrão falou, mas você não sabia dessa história quando você se casou? Sabia, mas eu achei que já tinha se dissolvido isso, mas não, a coisa não tá bem assim, não. A coisa, eu sinto que a coisa evoluiu para um outro lugar, né? E aí, o que eu estava pensando aqui, que eu falo assim, que era nós dois, ela e o motorista, era melhor os dois saírem da fazenda. Achar um lugar só para os dois. Aí o patrão fala, não, vocês são super importantes nessa fazenda, como é que eu vou me virar aqui? Não, vamos resolver essa questão, né? O que está te perturbando? Então, vamos resolver. Mas que do jeito que a gente está, essa dependência não é saudável para a gente. Ela, bom, aí vai, né? Vai tentando dizer, e aí e a Keiko, então, como é que a gente pode resolver? Olha, a Keiko diz, olha, um jeito a gente resolver isso é do meu marido e a patroa cometerem de novo o pecado. Que quer dizer o quê? A Keiko tá dizendo pro patrão que não tá aguentando mais essa situação dos dois, de ficar vendo os dois, né? Então, eles precisam se resolver. Então, o Keiko diz assim, olha, vamos deixar os dois resolverem de novo essa situação? Como? Do jeito que tá, não dá, porque o patrão não fala nada, já sei. Vamos achar um jeito dos dois poderem se encontrar novamente, porque o que está acontecendo e está sendo insuportável para os dois é que a gente está aqui. E eles não têm um jeito de se encontrarem novamente. Então, vamos achar um jeito dos dois se encontrarem novamente e resolver essa situação. Porque tá demais. Eu não tô aguentando meu marido sofrer, ela diz. E como que seria isso? Tá chegando o carnaval, né? O Rio tá uma beleza. Então, patrão, por que o senhor não tira uns dias lá, no carnaval, e deixa o espaço livre, né? Para o encontro dos dois. E aí, vamos ver aqui no que vai dar. Aí, no dia, eu vou avisando o senhor me dá o hotel onde o senhor vai ficar, e eu vou avisando, olha, não aconteceu nada essa noite. Olha, pode ser que aconteça, tal. E aí, eles combinam, faz um combinado ali né, para pegar os dois em flagrante. Porque aí sim, a Keiko cobra do Caria que ele tinha que ser mais homem. Como é que você deixa a mulher, né, sair, né, ter um caso com o outro e você não diz nada? Você é um banana. Então, você vai, pela segunda vez, você tem que fazer isso. Eu não vou te perdoar. Ok, aí tá, o cara ia dar um jeito, olha, tô indo resolver umas coisas e volto, eu vou avisar quando voltar. Aí ele sai, vai embora. Aí passa um dia, nada dos dois, né, 2 dias, tarará, e aí chega uma hora que a Caeco, numa passagem aí pela casa, encosta o Momoshima na parede. Escuta, vamos resolver essa questão, né? Tá, ok. Então tem uma conversa ali dos dois. Então vamos no mesmo lugar, uma noite X, e a gente se encontra lá para resolver essa questão. Que é um celeiro, né? Um galpão, um celeiro. A gente se encontra lá e a gente resolve isso. Tá, ok. E a Keiko ouve isso. E já entra em contato com o patrão. Olha, parece que vai ter uma coisa ali, tal dia, tarará. E o senhor vai ter que chegar nesse dia. Aí vai chegando o carnaval, né? A coisa mais. E a Keiko e a Kino saem da casa e vão para a festa dos empregados. Os empregados estão lá, sambando, tem uma roda de samba ali.
né? Então, estão ali na roda de samba. Tá acabando. E aí, ou seja, para deixar os dois, né? E o patrão fragar. E aí é bonito, porque a Keiko também se solta, tem toda uma... E nessa parte, quando a gente fez a leitura, a gente chama um grupo chamado Cachoeira, que trabalha bastante, faz pesquisa sobre o cancioneiro popular, né? O samba caipira, samba rural, e foi muito legal. A gente resgatou algumas músicas, né, do cancioneiro, né, rural, samba rural. Ai, foi muito gostoso. Todo mundo cantando e tudo mais. E aí, eu vou pulando mais, né, e tem uma conversa da Taeko com o Sugi também, né, e o do Taeko e Momoshima, né, que a Taeko fala, nossa, sua mulher é bonita, né, a Keiko é mais jovem, tudo mais, mas o Momoshima, o que você está querendo dizer? Não, que as pessoas vivas são belas, a Keiko é viva. Por quê? Porque ela não aceita essa situação, e ela confronta. O Carinha não confronta. A Taeko também não confronta. Por quê? Esses dois são mortos, então é sangue antigo. Só que a Keiko não aguenta essa situação. Então ela é a desencadeadora, né? Ela é a que jogou a pedra no cupinzeiro, né? E falou, eu quero resolver essa situação, não me interessa. E a Taeko diz que a Keiko é uma pessoa bela, porque ela é uma... E ela, ao contrário, é uma pessoa morta, né? E ela diz, esse sol escaldante de verão, essas flores enganosas, esse ar tropical indecente, essas nuvens revoltas acima do horizonte, combinam com a Keiko-san. Olha como ela é insuportável. Né? Porque tem toda essa força da natureza que para ela é indecente. É uma coisa, né? E isso combina com a Keiko-san. E o Momoshima não, porque ela nasceu no Brasil. E tá aí que eu falo, mas você também nasceu aqui. Mas o Momoshima diz, eu sou um homem morto. Então não é todo Nisei que é vivo. Nisei que é vivo. E nem todo o japonês é morto também. Isso vai vir depois, quando nessa combinação da Keiko com o Kariya fica animado e quer jogar. E aí entra no jogo da Keiko. Vamos fazer o seguinte, nós também vamos fazer isso. Nós vamos no celeiro e, né, vamos simular que a gente está tendo um caso. Isso vai ser visto tanto pelo marido e tanto pela patroa. Ok. Então, ela joga bem a Keiko. Entendeu? E aí tem um ato 2, que é exatamente o momento do carnaval, né? Que está tendo toda essa coisa do samba, do Kariya que está ali, tá? E eu tenho tem uma conversa do Taeko com o Momoshima, para eles combinarem que eles vão se matar. Né? Porque os dois não se aguentam. Eles têm uma química carnal que não adianta. O Momoshima tem essa coisa meio mórbida, né, já. E a Taeko já tem. Então fica lá os dois cadáveres vivos, né? E a Taeko também, eu acho que ela tem uma sensualidade nessa morbidez. Não é um cadáver, ela tem coisa, ela é toda branca, sabe aquela coisa meio, aquela nihonjinha assim, bem, né? Deve ser aquela coisa, assim, enfim, ela é bonita, mas ela tem umas coisas esquisitas, porque o próprio Kariya fala que ela tem, quando eles estavam vindo para o Brasil, passou pelos Estados Unidos.
E ficou uns dias ali, de repente, o barco, né? O navio, não o barco. E ela se engalfinhou lá com um cara do navio, a Taeko, né? E o patrão viu. E não falou nada. Ou seja, a Taeko tem essa solidão, né? Porque o carinha já não dá. Entendeu? E ela, não sei se ela queria vir para o Brasil. Ela um pouco assim, eu tô indo, assim, sabe? Ela é meio zumbi. Mas tem esse fogo também, né? Sexualmente falando. Então ela vai se engalfinhando ali. E o carinha também não tem forças também para seduzir essa mulher. Então ficam esses dois mortos, né? E viviam assim, inclusive no Japão. Mas quando veio para o Brasil, isso é colocado na parede, com essas duas vidas, né? Com esse casal. Então vai indo, é lindo. O que vai é forte o que vai acontecendo, porque a Kaiko vai seduzindo o Momoshima. Vai chegando um momento que ele não consegue mais sair. Está amarrado. Né? E tem um diálogo todo aí. E chega um momento em que os dois resolvem se matar. O Momoshima e a Taeko. Como? Não no celeiro. Tem uma descrição da Taeko dizendo que os últimos momentos teriam que ser muito turbulentos, muito vibrantes. Então, qual seria o mote? Um dia, quando estiver todo mundo aqui, se é tudo bem, uma manhã qualquer, fala, eu quero dar um passeio até a cidade. Ela está dizendo. Então, eu vou dizer isso na frente de todo mundo. Eu vou perguntar para você, motorista, se o carro está pronto. E a gente vai sair, você vai me levar para a cidade. Só que a gente não vai para a cidade. A gente vai para um penhasco. Né? E é um penhasco que muito alto e os desavisados já, né, já caíram de lá à noite. Né? É o penhasco da morte, acho que tem outro nome. Penhasco, e muitas vezes acorda de manhã tem coisa morta ali, desde cavalos, cachorros, gente, e pessoas que se matam. Você vai fazer o seguinte, a gente vai em direção a esse penhasco, e quando estiver faltando não sei quantos metros, você vai acelerar com tudo. E a gente vai dar aquele beijo. Thelma e Louise, não sei se alguém já viu esse filme. Acelerar e pof, né? E aí, o que vai ser? Embaixo a gente vai virar comida de jacaré, porque embaixo não é o mar, acho, né? Mas não é mar, é pântano, né? Nós vamos servir de comida de jacaré. E eles combinaram isso. E ela já vai ficando louca, porque ela dá risada, nós vamos ser comida de jacaré, enlouqueceu, já despirocou, e o Momoshima vai entrando, como se fosse uma coisa meio, como é que é? Sabe, magia. Eu estou sendo, né, levado por uma coisa irresistível. Ok. Aí, enquanto isso, tem no celeiro lá, tá meu Deus, a Keiko e o Kariya. E o Kariya já bebeu algumas, desde o carnaval, um monte de mulher pelada no Rio, tá? Já veio com essa atmosfera. E já vai, né, entrando na Keiko, olha, e se anima com ela, dizendo, se eles querem cometer o suicídio, morram. E eu quero viver. Kariya, pela primeira vez, falou, não, eu quero viver. E eu quero viver com você. Então, se ela morreu, tanto faz. Os dois morreram, tal. E você também vai ficar viúva, Paulo. Então, vamos nos casar. Você vai ser a dona dessa fazenda. Você vai ser a patroa desses empregados todos. Você vai ter roupas, a gente vai viajar. A gente vai pro Rio.
a gente vai para não sei o quê, a gente vai para um monte de lugares aí, tá? Aí a Keiko vai ficando deslumbrada. Ah, viajar. Você é patroa desse povo todo, não sei do que, tá, tá, tá. Aí também a Keiko né? Pega nessa coisa. Então tem um casal que vai se matar e tem um casal que vai viver e vamos ter filhos. Eu que sempre quis ter filhos, o cara ia falar. E eu nunca tive, porque até eu nunca quis, acho que não vai ser bom. Tal. E você tá com uma jovem, não sei o que. E aí convence, e a Keiko já vai andando como se fosse a patroa. Né? É bonitinha essa. E aí, ok, vai embora, tá finalizando. Chegando nos finalmente, aí aquele outro casal já tá na estrada, indo pro penhasco. E vai se espatifar. E nisso, Keiko e Caria, era uma manhã, na hora do café. Caria e Keiko já estão como se fossem os patrões na hora do café. E aquilo que não está sabendo de nada, mas o que está acontecendo aqui, né? A Keiko está assim, se colocando como se fosse uma patroa. E o Suki também não está entendendo nada, né? E como é isso que está acontecendo aqui? Ninguém fala nada e tudo mais. E aí, quando estão tomando um café, fala, a patroa deve estar vindo. O Moshima, não sei, acho que saiu para... Não vi ele de manhã. Eu acho que... Enfim, não estão sabendo de nada. Aí, quando eles estão conversando amenidades, eles ouvem o quê? O carro que partiu do motorista e a Taeko voltando. Eles não conseguiram se matar. Olha que tragicidade. De novo, começa tudo de novo na casa. O que vai acontecer? O carinha vai aceitar a Taeko. E eu acho que a Keiko vai ter que fugir dessa casa. Tem que sair correndo. Eu não sei qual que seria a continuidade dessa trama, né? Teria que ter um Toca de Cupins 2, mas enfim. É a Keiko. É tipo aquela nora da casa de bonecas, né? Que sai de casa. E aí, o que ela vai fazer? Tem várias histórias, né? Tem autoras que escrevem a nora trabalhando numa repartição, por exemplo. Então, acho que poderia ter uma extensão dessa mulher, a Keiko, Keiko, o que você vai fazer? Você vai aí? Ou você vai, né, enganar o quê? A mulher Nisei, Ikei, que tem voz e atitude próprias. Eu acho que é uma discussão interessante sobre o papel da mulher em várias gerações. Eu acho que ele dá um mote para a gente descobrir sobre isso, né? Então, até seria interessante a gente, então, depois que a gente apresenta a peça, discutir, e aí? Depois dessa volta, se você fosse a Keiko, o que você faria? Dá para perguntar para várias gerações. Uma mulher de 80, uma mulher de 60, uma mulher de 40, uma mulher de 20, entendeu? Para dizer como é que é a mentalidade das Nikkeis mulheres no Brasil, tendo como mote essa peça. Ah, que legal. Não é interessante? Bem interessante. Então, aí chega ao final. Mas acho que é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Eu fiquei muito feliz com esse encontro. Eu gostaria apenas de complementar, eu estava até conversando com a Yuki. Em Sol e Aço, ele fala sobre o cupim, assim, e eu não lembrava disso, eu achei um trecho bem interessante aqui no livro também, que pode, acho que talvez contribuir, né? Sim. Está na página 8 do livro Sol e Aço, tradução do Paulo Leminski. Sim, é fantástico. Assim. Página 8. Quando repasso atentamente minha infância, me dou conta que minha memória das palavras começa muito antes da minha memória da carne. Na pessoa comum, imagino, o corpo vem antes da linguagem. No meu caso, antes vieram palavras. Então, pé ante pé, com toda a aparência de extrema relutância e já vestida de conceitos,
veio a carne. Já estava, nem é preciso dizer, estragada pelas palavras. Primeiro vem o pilar de madeira dura, depois os cupins que o comem. No meu caso, os cupins já estavam lá desde o começo, e o pilar de madeira pura só emergiu mais tarde, já meio carcomido. Leitor que não me censure por comparar minha atividade com a do cupim. Em sua essência, qualquer arte que se baseie em palavras faz uso da força que elas têm de carcomer, sua função corrosiva. Assim como gravar em metal depende do poder corrosivo do ácido nítrico. Mas o paralelo ainda não está exato bastante. O cobre e o ácido nítrico usados na gravação estão em acordo entre si, os dois oriundos da natureza. Aí vai passando, né? Mas... Muito bacana. Né? E tem um trecho que é bem interessante também da viagem do Mishima, aqui no Brasil, em 1952. Aí é no livro que ele tem, né, do diálogo com o Kawabata. Sim. Na página 84. A carta é de 13 de fevereiro de 1952. É uma partinha. Já quanto à América do Sul, me apraz sobremaneira o nível de descontração dos brasileiros. Não há um bando tão simpático como esse, mesmo considerando os japoneses que aqui vivem, agradáveis com seus ares de despreocupação, já que é usual encontrar entre eles os que têm centenas de milhões em dinheiro, não se podendo compará-los com os descendentes grosseiros de primeira ou segunda geração do Havaí ou da costa oeste estadunidense. Para começar, aqui eles têm educação e sabem muito mais sobre o Japão do que o bando que vive em Honolulu. Dois trechinhos. Interessante. Mas, nossa, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu não conheço a peça, e eu também não a vi, assim, a leitura encenada que foi realizada em 2014, a Yuki já tem outra vivência da peça vista em 2017 no Japão, e tudo isso convergindo nessa reunião maravilhosa. Nossa, Alice, eu agradeço a você e a Yuki por terem conduzido tudo isso. Eu fiquei aqui mais ouvindo mesmo, e é emocionante. Também, assim, eu nasci em Lins, eu não vivi lá há muito tempo, mas eu tenho parentes lá também, e em 2018 eu que fomos lá fazer as fotos, né, na Fazenda Tarã, e ouvindo a sua leitura, ouvindo a peça, foi uma experiência imagética, pelas suas palavras e pela sua condução também, novamente, da peça. E os personagens, às vezes você se vê na Keiko, às vezes você se vê na Taeko, eu não sei, eu fiquei um pouco assim, nisso tudo. E, nossa, muito obrigada, Alice, muito obrigada, Yuki. Desculpe, Yuki, às vezes eu não falo tanto, a Yuki é amiga de tantos anos, a gente já, né, nem, assim, né, tem tanto, mas é uma honra recebê-lo. Muito obrigada. E eu concordo com essa potência que a peça tem. E já tem algum tempo que eu tenho vontade de montar a peça. Né? E atores não faltam. Atrizes também. Entendeu? A gente já está com uma geração bem bacana de atores e atrizes Nikkeis. E eu acho que tem que ser com eles, porque senão não tem sentido, né? Gostaria de agradecer a Alice, a Yuki e a todo mundo que está acompanhando essa conversa. Muito obrigada. Ok, então.